Glória a Jesus. Glória ao nosso Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar orando, entregando o nosso culto ao Senhor, entregando as nossas vidas ao Senhor, colocando nas mãos do nosso Deus as nossas vidas, a nossa adoração, que Ele seja louvado em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, aqui estou juntamente com os teus filhos, ó Pai, para te agradecer, ó Deus, por estarmos reunidos, ó Deus, para adorar o teu nome, para adorar o nome do teu Filho amado e Salvador Jesus Cristo. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha, ó Pai, ministrar em nossos corações, ó Deus, a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor venha trazer, Senhor Jesus Cristo, para as nossas vidas edificação, ó Deus, através, Senhor, dos Teus ensinamentos. Que nós venhamos sair daqui dessa igreja, Pai, nessa noite, cheios de Ti, cheios da Tua presença. Ó Pai, Criador dos céus e da terra, queira receber nos altos céus a nossa adoração, os nossos louvores, os nossos cânticos. Graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de aqui estarmos reunidos, ó Deus, buscando a Tua presença. Poderíamos estar em qualquer outro local, mas nós não estamos porque não achamos graça. A nossa graça, a nossa alegria se completa através da Tua presença, Senhor. Estamos aqui para dizer que nada somos, que nada podemos sem o Senhor conosco, que só estamos de pé, só estamos respirando, porque o Senhor Jesus Cristo nos mantém, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso nos coloca de pé todos os dias, e aqui estamos para te agradecer, ó Deus. Queira receber o nosso louvor, a nossa adoração, e fala aos nossos corações, ó Deus, como disse o profeta, fala que o teu servo ouve, ó Deus. Nós te pedimos em nome do seu Filho amado, Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu vou estar lendo o Salmo 140, porque eu abri aqui e veio, e é um salmo que eu gosto muito, então eu estarei orando, amém? Peço vocês para meditarem. Oração contra os caluniadores, é o que diz a Bíblia. Livra-me, Senhor, do homem mau. Preserva-me do homem violento, daqueles que planejam maldades no coração e todo dia provocam contendas. Eles aguçam sua língua como a da serpente e têm veneno de víbora sobre os lábios. Senhor, guarda-me das mãos do ímpio, preserva-me do homem violento, daqueles que tramam minha queda. Os arrogantes preparam armadilhas contra mim, perversos estenderam redes, no meu caminho armaram emboscadas para me atacar. Eu declaro ao Senhor, Tu és meu Deus, ouve, ó Senhor, meu clamor. Ó soberano Deus e meu Salvador, Tu me proteges da cabeça no dia do combate. Senhor, não atendas aos desejos dos ímpios, não permitas que tenham êxito com as suas intrigas. Recaia sobre a cabeça dos que me ameaçam toda a malignidade que suas bocas proferiram. Caiam sobre eles carvões em brasa e sejam arrastados para covas em chamas, das quais jamais possam escapar. Nenhum caluniador se estabeleça sobre a terra, e a desgraça persiga os agressores com golpes sobre golpes até sua completa destruição. Sei que o Senhor defende a causa do oprimido e faz justiça aos pobres. Com certeza os justos darão graças ao Teu nome, e os homens íntegros habitarão em Tua presença. Amém? Amém. É uma oração e trazendo para os dias atuais, como a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as potestades, trazendo para os dias atuais o que é essa perseguição, o que é essa impiedade. São demônios que se levantam a todo tempo, que se levantam a todo momento contra as nossas vidas, que usam pessoas que às vezes a gente nem conhece, que a gente nem sabe, mas tem aquele ódio da gente sem motivo algum, e a gente sabe que isso não é a própria pessoa, isso aí são demônios. Eles é que ficam furiosos com a nossa presença, eles é que ficam furiosos porque sabem que nós temos em nós a luz do Senhor. Nós temos em nossas vidas aquela luz que o Senhor nos prometeu, que o Senhor nos acendeu, é a mesma que estava ali com os discípulos na ascensão de Cristo. Nós temos essa mesma luz em nossas vidas, é a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós nos dias de Pentecostes. Então, que a gente possa descansar o nosso coração no Senhor, e assim como o salmista Davi, a todo tempo pedir para o Senhor nos livrar, para o Senhor estender as suas mãos sobre nós, não dar um passo sequer sem pedir a direção de Deus, e que o Senhor esteja sempre contemplando as nossas vidas, nos guiando, nos guardando a todo tempo. Amém? Amém. Vou estar adorando, louvando a adoração, e peço a Deus para me ajudar no violão. Isso é bênção. Vamos estar adorando ao Senhor Jesus, com louvores de adoração. Minha garganta está uma bênção, viu, gente? Quero deixar bem claro. Glória a Jesus. Vamos para o único, que é bem conhecido. Glória a Deus.
Louvor de número 645, ao único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Mais uma vez, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai, e o véu que separava
contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. Aleluia! E a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, aqui estamos. Só para o adorar, só para o bem dizer, porque Ele sim, o nosso Senhor Jesus Cristo, merece toda a honra. Nosso Senhor Jesus Cristo merece toda a glória. Nosso Senhor Jesus Cristo merece todo o louvor. Estamos na parte da pregação da palavra em Mateus, salvo engano, 27 hoje, né? 28, sobre a morte de Jesus Cristo. Então não existe outro Senhor que fez isso por nós. Não existe senhora. Não, primeiro que já não existe. Segundo que não fez por nós. Só o Senhor Jesus Cristo merece todo louvor. Só o Senhor Jesus Cristo merece toda adoração. Só o Senhor Jesus Cristo merece toda glória, toda honra. E aqui estamos reunidos para dizer que o Senhor é o nosso Deus. Que estamos reunidos para o bem dizer, para o louvar e para declarar que Ele é o Senhor das nossas vidas, o Senhor dos nossos lares, o Senhor desta igreja, o Senhor de toda a terra, queira o homem ou não, queira o diabo ou não, Jesus é o Senhor de toda a terra. Amém? Louvor de número 651. Quão formoso és. Um louvor muito lindo para Jesus. Amém? Só vou pedir para vocês me ajudarem, porque a minha garganta está uma bênção. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Mais uma vez. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória
estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor Jesus. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor em oração, entregar a Ele a nossa adoração, entregar a Ele o nosso louvor, entregar a Ele essa primeira parte do culto e pedir que Ele fale os nossos corações através do servo dele, professor Mateus. Amém? Amém. Senhor Deus, Pai Criador dos céus e da terra, aqui estamos, ó Pai, reunidos, eu juntamente com a tua igreja, ó Pai, para te agradecer por essa primeira parte do culto. Quero te agradecer, Jesus, por cada louvor. Quero te agradecer, Jesus, pela sua misericórdia, ó Pai, pela tua presença, Deus, em nossas vidas, pelo privilégio de nos reunirmos e sentir, Jesus, a tua doce e real presença em nossas vidas. Quero te agradecer, Jesus, pela tua existência acima de qualquer coisa. Jesus, eu te agradeço pelo Senhor existir. Jesus, eu te agradeço, ó Deus, pela tua paz. Eu te agradeço, Jesus, pela tua presença. Eu te agradeço, Senhor, pelo Senhor estar conosco, ó Pai, a todo tempo, a todo momento, Senhor. Hoje ainda eu, mas meu irmão, tivemos prova, Senhor, do seu cuidado com as nossas vidas. E eu quero te dar graças pela tua providência. Eu quero te dar graças, Jesus, pelo Senhor abrir porta, Pai, no momento que estamos, ó Pai, desesperados. O Senhor, com a sua misericórdia, com a tua graça, estende as suas mãos, ó Deus. Ó Pai, eu quero te agradecer, Jesus, por tudo. Quero render graças ao teu nome. Quero glorificar o teu nome, Jesus, e te pedir, ó Deus, que a todo tempo nós venhamos, ó Pai, cada dia mais nos diminuir, Senhor, para que a tua glória cresça em nossas vidas, ó Deus, para que o teu nome cresça em nossas vidas. Jesus, eu coloco diante de ti, ó Pai, a cada pessoa que contribui para esta obra, todos que aqui estão presentes já são dizimistas, são ofertantes. Coloco diante de ti, Senhor, cada um que está nessa noite aqui dentro desta igreja, e as pessoas também que estão fora, que dizimam, que ofertam, que o Senhor venha abrir portas de uma porta para cada um, que o Senhor venha pedir, Senhor, tudo, ó Pai, venha retirar todo impedimento, Senhor, venha impedir que o inimigo coloque barreiras, abre portas do teu povo, ó Deus. Peço a Deus pela vida de Mateus também, que estará trazendo a mensagem, que o Senhor possa usá-lo como sempre tem usado, Pai, para que venham ser aqui edificados através do teu Espírito Santo. Assim eu te peço e te agradeço, que agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor mais uma vez. Amém. Glória Mais a uma Deus. vez por mais um dia de reunião aqui na casa do nosso Deus. Nós tivemos aqui o privilégio, a honra e a dádiva de louvá-lo, de ter a sua presença em nosso meio. Glória a Deus. E com a graça dele nós teremos ainda muito mais a usufruir nessa reunião, nessa noite, através do que ele vai nos dizer nessa noite na sua palavra. Então vamos para o capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 28, a partir do versículo de número 1. Nós chegamos finalmente ao último capítulo, ao final desse relato que Mateus fez do Evangelho. Lembrando mais uma vez que Mateus ele era também chamado de Levi. A gente vai ver isso no Evangelho acho que de Lucas, não tenho certeza de Marcos. Nós ainda passaremos por esses outros e vamos nos deparar com esse momento. Ele era coletor de impostos a serviço de Roma e como um publicano ele não era muito bem visto e bem visto pelos nativos da nação de Israel até o dia em que Jesus o chamou, até o dia em que Jesus o chama para fazer parte dos seus discípulos, né? Caminhou junto com Jesus durante 3 anos. Nós temos aqui todo o relato dele pelo Espírito Santo sobre a pessoa de Jesus, que a princípio ele queria escrever para o povo judeu, para que o povo judeu soubesse que Jesus é o Messias aguardado,
Mas a extensão disso, né, por isso que é o Espírito Santo que fala através dos escritos de Mateus e dos demais apóstolos e outros escritores bíblicos, porque o alcance vai muito mais além do que só um povo ou uma localização. Mateus, quando ele escreve, a intenção dele era mostrar para o povo judeu que Jesus era o Messias. E a intenção do Espírito Santo era mostrar para o mundo que Jesus é o Messias aguardado. Não somente pelo povo judeu, mas por toda a humanidade caída em Adão, lá desde Gênesis capítulo 3, como a gente acompanha. Então hoje nós vamos para o relato glorioso da ressurreição de Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, versículos 1 até o versículo de número 10. Que diz o seguinte: e no fim do sábado, quando despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vou tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçam seus pés e o adoram. Então Jesus disse-lhe: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão para a Galiléia e lá me verão. Amém? Amém. Aqui nós chegamos ao momento da ressurreição de Jesus, né? Nós falamos muito sobre a morte e sobre a crucificação de Cristo, que é o ponto central da nossa fé, que é o Filho de Deus encarnado, morrendo e padecendo no lugar do seu povo para a glória de Deus Pai. Mas nós também temos que acompanhar, né? Temos que falar sobre aquilo que acompanha essa morte, que é a ressurreição de Jesus. E nós cremos que Jesus de fato ressuscitou, que Ele está vivo e vivendo no seu corpo glorificado. Nós cremos dessa forma porque há muitas pessoas que creem, que olham para os relatos da ressurreição de Jesus com o coração endurecido e incrédulo, dizendo que a ressurreição de Cristo não é literal, mas que ela ocorre no fato de que a sua mensagem ou o seu propósito continua vivo nos corações das pessoas que seguem os seus ensinamentos. Isso é mentira. Nós acreditamos plenamente no relato bíblico como ele está escrito nesse evangelho e nos demais, né? Esses aqui, como Mateus, por exemplo, é uma testemunha ocular. Ele viu Jesus ressurreto. A ideia aqui de que Mateus ele não está dizendo que Jesus ressuscitou no sentido de que ele permaneceu morto, mas a sua ideia, o seu propósito continuou vivo nos corações dele. Não, Mateus ele foi uma testemunha ocular, ele estava entre os 11 que viram Jesus ressuscitado mesmo. Ele foi um dos que foram, inclusive, para a Galiléia também e viram Jesus ressurreto. Por isso que ele relata que Jesus ressuscita. Nós não vamos nos ater aqui às diferenças que temos entre os evangelhos com relação a esse relato. Aqui a gente vê, por exemplo, Maria Madalena e outra Maria no versículo 1. Já em outro evangelho a gente vai ver Jesus conversando sozinho, só com Maria Madalena. Nós não vamos ater essas diferenças e isso não é um problema para nós, porque a gente vai invalidar o relato quer invalidar o relato da ressurreição, porque diz, mas não tem nenhuma conciliação entre os autores bíblicos de como é que foi esse evento. A gente vê diferenças em um evangelho, vem em outro. É justamente essas diferenças que fazem com que essa notícia, essa boa notícia da ressurreição de Cristo seja evidente. Por quê? Porque cada um tem a sua versão da história.
contando como foi a ressurreição de Cristo. Lembrando que 2 dos autores dos evangelhos não estavam lá quando isso aconteceu. Eles ouviram dos apóstolos que os discipularam e assim eles escreveram, que foi Lucas e Marcos, por exemplo. Então a gente não se atém aos detalhes, né? E justamente essas diferenças mostram a veracidade do fato. Então quando a gente está vendo uma história circulando de boca em boca, né? De ouvido a ouvido, e a gente sempre vê as diferenças, as versões diferentes que cada pessoa conta dessa mesma história. Mas esse fato que vai sendo falado, de fato ocorreu. Ele ocorreu de verdade. Mas por conta dos conhecimentos que vai passando de pessoa a pessoa, a história sofre as suas alterações. E é isso que a gente encontra nos evangelhos. Essas diferenças no relato da ressurreição de Cristo mostram justamente que foi pessoas comunicando umas às outras que Jesus havia ressuscitado. Né? Mas no caso de Mateus, ele não somente foi uma pessoa que ouviu, porque essas mulheres foram anunciar depois para os discípulos, quando viram Jesus, que ele havia ressuscitado. Mas Jesus aparece para ele e para os demais discípulos também. E aqui a gente vê o início do relato no versículo 1, sobre o terceiro dia após a morte de Cristo, e no fim do sábado, diz no versículo 1, no fim do sábado, que era justamente, Jesus morre numa sexta-feira, passa-se o dia de sábado, né? O sábado judeu começa a partir das 6 horas da tarde, então Jesus morre na sexta, às 6 horas daquele mesmo dia inicia-se o sábado, e virando-se então a madrugada já é o primeiro dia da semana também para eles. E essas mulheres vão então até o sepulcro. E a gente vai ver em outro evangelho, como o evangelho de João, que elas foram ao sepulcro para levar especiarias para o corpo de Jesus. A essa altura a gente lembra da leitura passada, que o nosso pastor trouxe para nós, que o sumo sacerdote, juntamente com outros homens, né, no seu conselho, juntamente com outras pessoas, ele pede para que a pedra seja selada. Porque ele já tinha conhecimento que o próprio Jesus vivia falando no seu ministério, que ele morreria, mas ressuscitaria 3 dias depois. Então ele vai pedir para que cele a pedra, porque ele temia que os discípulos fossem lá roubar o corpo e começasse a espalhar um boato de que ele ressuscitou. Incrível que tem gente que realmente acredita em Caifás. Tem gente que quer invalidar o relato da ressurreição também acreditando em algo parecido, que os discípulos foram lá roubaram o corpo, algo do tipo, e aí espalham para o mundo todo que Jesus ressuscitou. E morreram mortes atrozes e completamente desumanas, sustentando o que seria uma mentira. Então não faz o menor sentido acreditar que esses homens foram tão veementes até o final de suas vidas, morrendo de mortes horríveis. Torturas, ódio por muitas pessoas que os perseguiam, aonde eles iam, por conta de uma coisa que eles sabiam que não era verdade. Claro que não. Eles realmente viram Jesus Cristo ressuscitado. Dado esse fato, elas foram até o sepulcro, na expectativa de então embalsamar com as suas especiarias o corpo de Jesus. A gente vai ver isso em outros relatos dos outros evangelhos. E aqui Mateus relata que houve um grande terremoto no versículo 2. A forma como ele escreve faz parecer que o terremoto ocorreu enquanto elas estavam indo. Não, ele abre um parêntese. Elas foram para o sepulcro, porém antes ocorreu, durante um tempo, daquele primeiro dia da semana, no domingo, um terremoto. Verso de número 2. Eles que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Aqui a gente vê então que houve um abalo sísmico, um fenômeno natural nesse momento em que Jesus ressuscita, muito semelhante com o que acontece inclusive na morte de Jesus. Quando ele morre também há um grande terremoto e outros eventos mais acompanham o momento em que Cristo padece. E agora também uma outra manifestação da natureza em reação à ressurreição do autor da vida, que é Jesus Cristo. E um anjo desce do céu, segundo o relato de Mateus aqui, ele senta sobre a pedra que jazia na porta. E aqui nós vemos que não era porque Jesus necessitava sair de dentro que esse anjo vem. A porta não vem para ser aberta pelo anjo, até porque a gente vai ver que Jesus ressurreto, glorificado, ele entrava em locais e saía de locais sem precisar passar por portas, aberturas, janelas,
Então Jesus não ia ficar preso lá dentro se ele ressuscitasse, né? Uma vez que ele ressuscitou, ele não ia ficar preso lá esperando que alguém viesse abrir a pedra para ele. Não. Ele sairia normalmente, se ele quisesse. Mas o anjo vem aqui e desce, se assenta justamente por quê? Porque é ele que vai dar a boa notícia para as pessoas que vão vir ver Jesus, sobre a sua ressurreição nesse primeiro momento, né? Então a gente aprende aqui que a ressurreição é também um ato exclusivo de Deus. Jesus mesmo é quem vai dizer lá no Evangelho de João: ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo é quem dou a minha vida. Tenho poder para a dar e tenho poder para tomá-la de volta. Então é um ato completamente divino, celeste, soberano de Deus, acima de qualquer capacidade do ser humano de entender ou de fazer algo que se aproxime disso. Continuando, e o seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve. Aqui nós vemos a descrição do ser, que era um ser de fato celestial, que estava ali. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Ou seja, os guardas, as pessoas que Pilatos havia designado para guardar o sepulcro, juntamente com o selamento que Caifás pediu, eles, diante de toda aquela manifestação, terremoto, um anjo luminoso que desce do céu, eles ficam assustados e que diz que eles ficaram como mortos, ou seja, que eles caíram, né? Desmaiaram por conta do terror e por conta de ser algo muito assombroso para qualquer ser humano. No verso 5 diz o seguinte: mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei a quem buscais, Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, veja o lugar onde o Senhor jazia. O anjo então fala para aquelas mulheres, um convite ele faz: não tenham medo. É clássico, a gente vê muito isso na escritura dos anjos se apresentando e dizendo: não temas, não tenha medo, justamente porque são figuras que causam muito espanto e muito terror, como a gente viu no caso dos guardas que estavam à frente do túmulo. E eles dizem para aquelas mulheres: não tenham medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ou seja, elas vinham para somente ver o corpo de Jesus, somente para embalsamá-lo com as suas especiarias. A expectativa delas era ir lá e ver Jesus morto, como eles colocaram ele no túmulo. Mas ele vai dizer: ele não está aqui, verso 6, porque já ressuscitou, como havia dito. Aqui nós vamos ver o anjo chamando a atenção para aquilo que Jesus já havia dito antes. Ele mesmo fala: ele já ressuscitou, como ele mesmo já tinha dito para vocês que faria. Mostrando mais uma vez o aspecto da graça e da soberania de Deus aqui, a conclusão do grande plano de Deus. E detalhe, que não é um plano B. Tem gente que pensa que Jesus Cristo vinha à Terra como ser humano, é plano B de Deus por conta do pecado que bagunçou todo o coreto da criação. Não é isso. Esse é o plano único e definitivo de Deus: enviar seu Filho ao mundo, na semelhança dos homens, para que ele padecesse no lugar dos seus eleitos e assim ressuscitasse gloriosamente. Então hoje ele chama a atenção para ela justamente para isso. Talvez porque estivessem muito entristecidas. Quem não se entristeceria nesse momento? Os discípulos, elas que acompanhavam o ministério de Jesus, talvez muito tristes pelo fato da forma como Jesus morreu, da forma como ele padeceu. Ele sempre avisou desde o princípio no seu ministério que ele padeceria. Mas no momento que acontece, causa realmente um choque, uma sensação muito desagradável e talvez estivessem tristes, desanimadas. Ele vai dizer: não, ele ressuscitou, ele tinha dito isso, ele falou que isso iria acontecer. Ele não está aqui, ele ressuscitou. E ele vem dizer: vinde, veja onde o Senhor jazia. E obviamente elas então têm aquele vislumbre do local completamente vazio. E outro evangelho nós vamos ver o choro de Maria Madalena, porque ela pensa que o corpo de Jesus havia sido retirado dali, levado para outro lugar, né? Talvez ainda como é que diz? Por não conseguir acreditar em algo tão miraculoso, ela ainda, mesmo diante dessa afirmação, ela chora e pergunta a Jesus quando ele aparece, por não reconhecê-lo, se ele era a pessoa que tinha levado o corpo de Jesus para outro lugar. E continuando aqui, versículo de número 7. E depois imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos.
E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, e eis que eu vos tenho dito. Só que hoje fala para que as mulheres voltem e anunciem. Né? A elas é entregue, nesse momento, a boa notícia de que Jesus havia ressuscitado. Elas são agora comissionadas para testemunharem aos demais que seguiam Jesus que ele havia ressuscitado. E hoje fala justamente aquilo que Jesus já tinha dito para eles naquela noite, antes da prisão. Olha, essa noite vocês se escandalizaram em mim, vocês vão vacilar, vocês vão me deixar, mas depois eu vou voltar e vocês irão adiante de mim na Galileia, especificamente, que é justamente o que o anjo fala. E esse vai adiante de vós para a Galileia, confirmando mais uma vez o fato de que Jesus ele é o nosso profeta, ele é plenamente assertivo em tudo aquilo que ele fala. E assim realmente foi, como a gente vai ver mais à frente no relato, no final do relato desse evangelho e nos demais, quando nós passarmos por eles também. Então as mulheres recebem a ordem de ir e contar aos discípulos, né? E a missão aqui é de Deus, mas Ele que escolhe instrumentos humanos para anunciar. Nós que somos crentes, que aderimos à fé reformada e à teologia reformada, nós nos deparamos com perguntas como: se Deus já destinou todas as almas que Ele queria para si, para serem salvas, por que eu tenho que pregar? Por que eu tenho que ir anunciar a salvação para essas almas? Não serão salvas de qualquer forma? É porque Deus ele é soberano e Ele não escolhe somente salvar e a quem salvar, mas Ele escolhe também um modo por meio do qual essa salvação se dará, que é através da pregação do Evangelho. Porque a gente ouve lá, através de Paulo na carta aos Romanos, como eles vão crer em alguém de quem eles nada escutaram. Eles crerão, mas como que pode crer em alguém que eles não conhecem, de quem não ouviram coisa alguma? Então Deus escolhe não somente a salvação, e não somente a quem salvar, mas um meio pelo qual Ele salva. Fora que nós vamos ver no final do Evangelho, Jesus já comissionando todos que estavam reunidos na Galileia, falando: ide e pregai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem. A gente não deve ter espaço para questionamentos. Por que nós devemos pregar se serão salvos no final? É porque Jesus está mandando. É porque é uma ordem direta dele. Se é uma ordem direta dele, a gente tem que simplesmente obedecer sem nenhum questionamento. Mas essas mulheres então têm a missão de proclamar a boa notícia da ressurreição de Cristo, assim como nós temos a missão de proclamarmos essa boa notícia ao mundo. De que o Filho de Deus veio, morreu e ressuscitou um dia. Glória a Deus. Voltará e, portanto, devemos todos nos arrepender e viver uma vida abundante nele mesmo, como ele mesmo disse. Amém. E agora a gente vai ver o encontro com Jesus de fato. Versículos 8 a 10. Diz o seguinte: e saindo elas pressurosamente, ou seja, apressadas, do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. Indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão para a Galileia e lá me verão. Aqui é um momento glorioso em que elas finalmente encontram-se com Jesus, ressurreto e, um detalhe que nós não podemos esquecer nunca, glorificado. Jesus não foi somente reanimado por Deus. Ele não foi só reanimado, trazido de volta à vida, mas ele foi trazido de volta à vida em glória plena. Jesus agora tem um corpo glorioso, invulnerável à morte, que não sente fome, sede, frio, que não cede às pressões que esse corpo terreno sucumbe, que não se corrompe, que não se desgasta, no sentido de que os mesmos fios de cabelo que Jesus tinha naquele dia em que ele saiu do sepulcro são exatamente os mesmos que ele tem até hoje. Nenhum único fio se perdeu da sua cabeça, nenhuma única célula morreu e deu lugar a outra. Jesus ele é incorruptível no seu novo corpo. Jesus ele não somente foi reanimado, como foi no caso de Lázaro. Jesus ressuscita Lázaro e foi reanimado novamente. Foi restaurado, o corpo foi restaurado para que ficasse saudável e recebeu ânimo outra vez. Mas no caso de Jesus ele foi glorificado de fato. Ele é completamente invulnerável, imune à morte e à corrupção. E
Jesus aparece para essas mulheres e elas o adoram, elas o reconhecem aqui nesse momento. Não tem mais ir dizer aos meus irmãos que vão para Galileia e lá me verão. É mais um complemento que Jesus dá para elas, não somente anunciar que ele estava vivo, mas ele agora marca um encontro com os seus discípulos, que é na Galileia. Algumas aplicações para nós sobre esse momento tão rico, tão vivo e glorioso que é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, visto por muitas pessoas no corpo da sua ressurreição. Mais tarde ele também vai ser visto pelo apóstolo Paulo no caminho de Damasco, né, o que faz de Paulo também uma testemunha ocular de Jesus. E a lição que nós temos aqui é que a ressurreição de Cristo é a vitória definitiva de Deus sobre o pecado e sobre a morte, confirmando que Jesus ele é o Messias prometido e garantido de forma segura a salvação futura e a ressurreição de todos que creem em Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo ela não é somente um selo de confirmação de que Deus aceitou o sacrifício e ele agora ressuscita, não, mas é a vitória do próprio Deus sobre a morte. Deus entra por meio de Jesus Cristo na humanidade e vence a morte, uma coisa que nenhum ser humano é capaz de fazer. A morte tem todos os homens que vão até ela, exceto Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa é a vitória de Deus sobre a morte. Paulo vai dizer que por um só homem entrou a morte no mundo, ou seja, por Adão. Pelo pecado que Adão cometeu naquele dia, a morte passou a toda a humanidade, passou a todos os homens. Assim como por um só homem, Jesus Cristo, agora vem a vitória sobre a morte. Vem a vitória do ser humano sobre a morte, porque todos ressuscitarão. Acontece que uns ressuscitarão para a glória, para viverem com Cristo, para terem um corpo glorioso conforme o dele, como Paulo vai dizer na carta aos Filipenses. Outros ressuscitarão também, porém para vergonha e desprezo eterno. A gente vê lá também em Apocalipse que a morte também será lançada no lago de fogo. Ou seja, isso tudo acontece, só é possível por conta da vitória de Jesus Cristo sobre a morte e sobre o pecado. Porque o que dá ocasião à morte é justamente o pecado. Se não há pecado, não há morte. Porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então também a vitória de Cristo na sua ressurreição sobre a morte é uma vitória sobre o pecado. Porque ele é um homem santo, plenamente santo. E portanto aquele que é santo não pode permanecer na morte. Nós vemos a vitória triunfante do Rei Jesus Cristo aqui nesse momento. E o que sai do túmulo não é mais um mero homem, não é mais um filho de Maria, não era mais um filho de José o carpinteiro. Aquele que sai do túmulo é o próprio Deus em pessoa, é o próprio Deus glorificado, é o próprio Filho de Deus que ali sai daquele túmulo. Ah, porque Jesus não era Deus antes? Ele sempre foi. Ele sempre foi. Mas agora nós vemos toda a glória de Deus repousando na pessoa do seu Filho, na sua ressurreição. Porque antes Jesus tinha se esvaziado completamente dessa glória. A gente vê Paulo falar sobre isso lá em Filipenses capítulo 2. Mas agora nós vemos Jesus plenamente glorioso. Tanto que a gente vê nos relatos aqui nos evangelhos que ora ele era reconhecido, ora não era. Em dado momento ele estava na frente de uma pessoa, quando a pessoa percebia Jesus não estava mais na presença daquela pessoa. Então nós vemos aqui Jesus plenamente glorioso, magnificado, exaltado, conforme o que nós achamos lá no livro dos Salmos. A gente vai ver também o momento da ascensão de Cristo. Ele, todo cheio da sua eminência e da sua glória, agora está à direita de Deus. Visto também por Estevão. A gente às vezes esquece que Estevão também é essa testemunha ocular de Jesus Cristo vivo. Quando ele está para ser morto, ele fala que ele vê os céus abertos, ele vê Jesus Cristo à direita de Deus Pai, conforme as Escrituras também falam sobre isso. Então a gente aprende aqui sobre a vitória de Cristo, sobre a morte, sobre o pecado, sobre os demônios, que a gente vai aprender isso lá em Colossenses capítulo 2, que na cruz Jesus triunfa sobre os principados e potestades, e que ele os expõe publicamente. A ideia é de que ele sai triunfando como alguém que está levando cativos de guerra como seu espólio. E aqui nós vemos a vitória de Cristo e a garantia segura também da nossa vitória e da nossa ressurreição.
Nós também cremos que a semelhança de Cristo, como Ele ressuscitou, nós também um dia ressuscitaremos. Até porque é necessário nós crermos que Jesus está vivo e ressurreto para isso. Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e vocês ainda estão nos seus pecados. É o que ele vai dizer para os Coríntios no capítulo de número 15. Mas nós cremos que Jesus está plenamente vivo. Nós cremos pela fé, porque nós não somos testemunhas oculares de Cristo na sua ressurreição. Nós não tivemos a mesma dádiva que essas pessoas que fizeram esses relatos tiveram, mas nós cremos pela fé, conforme que o próprio Jesus vai dizer, inclusive para Tomé, quando ele aparece ressurreto para os discípulos. Tomé está incrédulo ouvindo o relato dos outros 10. Ele ressuscitou, ele esteve aqui conosco, eu só acredito vendo. E Jesus aparece, ele vê. E Jesus vai dizer para ele, Tomé, mais bem-aventurados serão aqueles que nunca me viram e mesmo assim creem. Glória a Deus, aleluia. Nós somos bem-aventurados. Glória a Deus, porque nós não vimos Jesus Cristo. Mas mesmo assim nós cremos. O Espírito de Deus toca no nosso coração para que nós sejamos capazes de ver Jesus Cristo pela fé. Para que assim se cumpra o que também está escrito. Que assim como Ele é, um dia nós o veremos. E essa é a base da nossa fé. Jesus Cristo não está morto, o túmulo está vazio. Não há um Jesus que ainda permanece na morte, não há um Jesus que foi vencido e nem tragado pela morte. Nós cremos um Jesus Cristo único, fiel ao Salvador, que venceu a morte, que nem mesmo a tenebrosa morte que retém todos os homens pôde reter. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador. Isso nos deve trazer ânimo sempre. A coisa que o ser humano mais teme nessa vida é justamente o momento da sua morte. Teme porque não sabe quando vai ser, teme porque não sabe como vai ser, e teme porque sabe que vai ser, que vai morrer em um dado momento. Mas isso aqui, para nós que cremos, deve nos servir de ânimo. Saber que a morte não é o fim. Que a semelhança do Filho de Deus que ressuscitou glorificado, nós um dia também nos levantaremos. Se nós morrermos antes da volta do Senhor Jesus Cristo, nos levantaremos também das nossas sepulturas e da mesma forma como Ele glorificados. Glória a Deus. Para a glória não nossa, mas para a glória dele mesmo. Porque quem vai tornar isso possível? Jesus. Com todo o seu trabalho, com todo o seu serviço, humildade e sujeição à vontade de Deus, com a sua morte. E com esse evento aqui, a sua ressurreição, é que nós um dia nos beneficiaremos também da ressurreição e do corpo glorificado. Não é por mérito nosso, é por mérito de Jesus. É isso aqui que Ele fez, é esse momento aqui que serve completamente a vitória de Deus sobre o mal que atingiu a criação, a morte, o pecado e o diabo. E garante também a vitória do povo de Deus nessa caminhada. Amém? Isso deve nos trazer ânimo, isso também deve servir para que nós venhamos a consolar uns aos outros, conforme Paulo também vai dizer, consolar uns aos outros com essa palavra. É Cristo ressuscitado, ressurreto, que mantém que nós tenhamos fé de que um dia a morte será completamente aniquilada de toda a existência e somente a vida abundante que há em Jesus Cristo que dominará toda a sua criação, assim como nesse momento. Amém? E aqui nós vemos também o cumprimento de profecias que a gente encontra, por exemplo, no livro de Salmos, no livro de Isaías, no capítulo 53, versículos 10 e 12, Salmos 16 e 10, também está escrito sobre a ressurreição de Cristo. Então nós vemos a segurança com esse relato feito por essas pessoas do cumprimento e da fidelidade de Deus às suas promessas e à sua palavra. Foi profetizado sobre Cristo, que Ele nasceria de uma virgem, profetizado sobre todo o seu sofrimento, humilhação, morte, mas também sobre a sua ressurreição. E tudo quanto disse Deus acerca do seu Filho Jesus, do Messias, assim se cumpriu. Esse é um momento chave, a ressurreição de Cristo. É o momento que nós vemos que tudo quanto sobre Ele estava escrito. Aleluia, agora é o nome de Jesus. Jesus Cristo não é somente o Messias para o povo judeu, para os judeus olharem para isso aqui e verem também o cumprimento dessa vitória do Messias sobre a morte. Só em Jesus Cristo e eles saberem que Ele é o Messias. Não, nós também aguardávamos por esse Messias.
O povo judeu aguardava, mas na verdade o mundo inteiro aguardava. Por quê? Porque todos precisam dele. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então todos precisam de Jesus Cristo. Todos precisam de Deus na pessoa do seu Filho Jesus. Então é para todos olharem para esse relato aqui e verem que Jesus não é somente o Messias dos judeus. Ele é o Messias que Deus prometeu para a humanidade lá no dia em que Adão e Eva pecaram e caíram e foram retirados, expulsos do jardim. Queridos, que nós venhamos a continuar a conservar a nossa fé em Jesus. É como Paulo vai dizer, se Jesus não ressuscitou, permanecemos nos nossos pecados e a nossa fé é vã. Há muitos e muitos que surgem por aí dizendo que Cristo não ressuscitou, no meio do ateísmo, pseudo-evangelhos e coisas mais que surgiram por aí. Mas nós cremos, a nossa fé ela só faz sentido total e pleno se nós cremos que Jesus de fato ressuscitou. Que Ele não só ressuscitou, mas que Ele ressuscitou em glória. Jesus não foi só reanimado, Ele foi glorificado. E que não somente Ele ressuscitou, mas que Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. Que Ele voltaria e nos levaria juntamente com Ele, para que onde Ele estiver, nós estejamos também. Esse é o momento aqui que Jesus ressuscita, marcando o quê? O seu retorno. O seu retorno à vida, o seu retorno glorioso. Assim como será naquele grande dia. Ele foi para o céu, mas um dia ele há de retornar também em poder e grande glória, como ele mesmo disse, antes da sua morte diante dos sumos sacerdotes e dos principais dos sacerdotes. Um dia ele há de retornar. E o que nós temos que fazer é reter essa fé. A fé no Filho de Deus, a fé de que Ele ressuscitou e vive para sempre. Porque é essa fé que vai nos mobilizar a nos santificarmos. Essa fé que vai nos mover a guardarmos o nosso caminho. Essa fé que vai nos levar a nos resguardarmos desse mundo, a nos afastarmos de tudo aquilo que não nos convém mais seguir. E que vai nos manter, como Jesus mesmo vai dizer, de pé diante dele naquele grande dia. O que nós pedimos a Deus é que Ele conserve no nosso coração essa fé, para nós não vacilarmos, visto que é um dom que Ele mesmo concede a cada um de nós. Amém? Vamos orar nessa noite. Ó Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor que é o Criador de todas as coisas, inclusive o Criador da vida. Ó Deus, nós ouvimos aqui nessa noite a Sua palavra, em como o Senhor gloriosamente ressuscita seu Filho dos mortos e mostra Ele triunfante, vitorioso, pleno sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno e sobre tudo aquilo que recaiu sobre a Sua criação quando entrou o pecado no mundo. Ó Deus, nós te damos graças, porque tudo isso é uma feitura, é uma obra do Senhor. Não é uma obra de ninguém mais além do Senhor. A salvação, a ressurreição, a vida é algo exclusivo somente do Senhor. Como o Senhor Jesus Cristo mesmo disse para nós: eu sou a ressurreição e a vida. E assim como Ele é a própria ressurreição, Ele mesmo cumpre aquilo que disse. Tenho poder para dar minha vida, tenho poder para tomá-la novamente para mim. E assim nós cremos e pedimos ao Senhor que o Senhor conserve nos nossos corações essa fé. A Sua palavra vai dizer para nós que se o Seu Filho não ressuscitou, a nossa fé é vã, ela não serve para nada, ela não tem nenhum sentido. Mas o que dá sentido a nós crermos que o Senhor vive e reina para sempre, que o Senhor ressuscitou, vive e viverá para sempre. Não somente nos nossos corações, mas que Ele vive realmente no Seu corpo glorificado. Que o Senhor mantenha nos nossos corações, na nossa mente, até aquele grande dia, essa fé que nos mobiliza a continuarmos o nosso caminho em santificação, em amor, em justiça, em honestidade, em paz e principalmente caminhando por esse mundo para o louvor da Sua glória. Ó Deus, que o Senhor nos prepare e prepare todo o Seu povo ao redor do mundo para o grande retorno glorioso do Seu Filho. Assim como Ele morreu, ressurgiu, retornou em glória, nós agora aguardamos Ele retornar dos altos céus em poder e grande glória para a redenção e salvação de todos aqueles que lhe esperam. É o que nós pedimos, que o Senhor conserve o Seu povo santo e imaculado para si até aquele grande dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Graças a Deus, eu agradeço a minha oportunidade essa noite em nome de Jesus. Amém? Glória ao Senhor nosso Deus, glória ao Senhor Jesus. Que palavra maravilhosa que nós ouvimos. Deus abençoe teu, Deus abençoe. E glória ao Senhor Jesus Cristo. O diabo sabe o que significa essa palavra. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Talvez tem seres humanos que ainda não entendem o significado dessa palavra, mas o diabo sabe. Para ele é uma péssima notícia. Os demônios sabem o que significa essa frase. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo está vivo. Eles sabem que é verdade absoluta. Eles sabem que para eles não tem mais jeito. Estão completamente perdidos e a sentença já está decretada. Tão certo quanto a ressurreição de Jesus Cristo, o diabo e seus anjos serão lançados no lago de fogo, conforme a mensagem de Deus para nós no Apocalipse. E a boa notícia para nós: Jesus ressuscitou. Então todo salvo em Jesus Cristo deve se alegrar, porque sabe o que isso significa. A ressurreição de Jesus Cristo é a prova da nossa justificação, como diz em Romanos 4. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Deus recebeu o sacrifício de Cristo. E assim como Cristo ressuscitou, é certo que um dia nós também ressuscitaremos. Assim como Cristo tem, Ele é o primogênito da ressurreição, que ressuscitou e tem mais de 2000 anos, vivo, com o mesmo corpo, imortal, que não morre mais. Também um dia ressuscitaremos e teremos essa mesma imortalidade. Desfrutaremos dessa mesma vida eterna que Ele prometeu e Ele garante, porque Ele hoje tem essa vida eterna. Ele tem nesse corpo, Ele já era Deus desde a eternidade. No corpo que Ele usou, Ele deu essa vida eterna, mostrando para nós a prova cabal de que Ele não faz promessa para falhar. Ele faz promessa e Ele cumpre. Um dia nós também teremos esse corpo glorificado igual Cristo tem hoje, na ressurreição da sua vida. Então, para todo salvo em Jesus, essa mensagem é a mensagem das mensagens, a ressurreição de Jesus Cristo. Falarmos de Jesus sem falarmos da sua ressurreição é uma mensagem completa. Então, quando falamos da ressurreição, fechou o pacote, porque agora só falta o retorno, a volta, que é onde vai ocorrer a nossa transformação por ressurreição. Então, que o Senhor seja glorificado, que o nosso Senhor, como nós cantamos aqui e confessamos a nossa fé na ressurreição literal de Jesus Cristo, que Ele ressuscitou literalmente, como o nosso professor irmão Mateus pregou. Nós não cremos que é só uma ideia, Ele ressuscitou literalmente, corporealmente, está vivo, respirando, falando, vendo, ouvindo, lá no céu, do lado de Deus, mas está vivo em carne e osso, glorificados, mas é carne e osso, glorificados. E aí, esse é o mistério e o poder da mensagem de Cristo, que é poder, como diz Paulo, não é sabedoria humana, é poder de Deus. Deus abençoe tua vida, você que acompanhou a nossa live, que Deus abençoe você. Amanhã, a partir das 7h20, teremos culto online novamente. Que Deus abençoe as nossas casas, os nossos lares, as nossas famílias. Que o Senhor, Deus de paz, venha derramar sua paz sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada pessoa que adorou ao Senhor juntamente conosco. Que você possa sentir o toque do Senhor Jesus no teu coração, e todos nós aqui também sejamos mais e mais abençoados por esse Cristo ressurreto. Faz assim com sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco, seja com todos os nossos irmãos e irmãs espalhados sobre toda a face da terra. E nós dizemos: amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.
Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. As palmas do Senhor Jesus, nosso culto está encerrado em nome de Jesus.